Bom, então, nós vamos falar a respeito do catabolismo das porfirinas. Então, a biossíntese das porfirinas gera o grupo M, né, principalmente o grupo M. E agora nós vamos falar, então, um pouquinho a respeito das porfirinas, né, sendo degradadas. Então, aonde que eu encontro essas porfirinas? Então, essas porfirinas estão, né, ali nas M-proteínas. Então, a nossa principal porfirina é o grupo M. Então, nós vamos ter as M-proteínas, que são aquelas proteínas as quais têm o grupo M. Então, nós vamos encontrar no citocromo, na mioglobina, na hemoglobina, na triptofano-pirrolase, em catalases. Eu coloquei em destaque aqui a hemoglobina, por quê? A hemoglobina é a nossa principal M-proteína quando a gente fala em quantidade. Tá? Então, em quantidade, nós vamos ter a hemoglobina como uma M-proteína de abundância no nosso sistema biológico. Tá? E nós temos um detalhe. Esse grupo M, quando a gente degrada estas M-proteínas, esse grupo M não é reaproveitado. Então, quando a gente degrada uma proteína, a gente vai conseguir reaproveitar várias partes dessa proteína. Os aminoácidos, por exemplo, nós vamos conseguir reaproveitar. Então, a gente quebra a cadeia de proteína, quebra os aminoácidos, né, que estão, não os aminoácidos, né, quebra os aminoácidos, as ligações dos aminoácidos que estão nessa proteína, e nós vamos, então, aproveitando esses aminoácidos. Porém, o grupo M, a gente não consegue reaproveitar. Então, esse grupo M vai ter que ser excretado de alguma forma. O ferro a gente consegue remover e reaproveitar, mas o restante da estrutura da porfirina, a gente não reaproveita. Portanto, vamos degradar. Os eritrócitos senescentes, né, e por isso está destacado aqui a hemoglobina, os eritrócitos senescentes, eles vão corresponder a cerca de 80% do fornecimento desse grupo M que a gente vai degradar. Tá? Então, ele é bem abundante mesmo no nosso organismo. Bom, e aí então vamos falar um pouquinho sobre essas hemácias senescentes. Né? Quem são as hemácias senescentes? São aquelas que estão velhas, desgastadas, já oxidadas, então elas começam a perder a sua utilidade. Por quê? Uma das primeiras coisas que ela perde é a flexibilidade. E nós precisamos que isso atravesse vasos extremamente fininhos. E para atravessar vasos extremamente fininhos, a gente precisa que ela tenha flexibilidade. Então, como ela vai perdendo essa flexibilidade, nós vamos ter uma característica muito interessante no nosso baço, em especial, não que em outras estruturas a gente não tenha, mas o baço ele acaba sendo especializado mesmo nisso. Nós vamos ter vasos bem fininhos. Tá? Então, estes vasos que são bem fininhos, essas células, para passar, elas teriam que se espremer, digamos assim, para passar. E como elas estão velhinhas e elas estão já rígidas, elas não conseguem espremer para passar. Então, nós vamos ter estes vasos fazendo como se fosse um filtro. E essas hemácias enroscam nestes vasos mais finos. E com isso, nós vamos ter um sistema, né, chamado de sistema retículo endotelial, que tem ali à volta do endotélio monócitos, né, que dão origem aos macrófagos, que vão fazer, então, a fagocitose destas células e vão desmontar estas células, né, vão degradar a estrutura destas células. Bom, então, esse sistema retículo endotelial que nós temos, nós vamos encontrar no fígado, no baço, na medula óssea, no intestino, entre outros. Tá? Então, nós vamos ter este tecido retículo endotelial, sendo um conjunto de células do sistema imune ao redor deste vaso sanguíneo, e aqui neste caso, quando estas hemácias senescentes enroscam por ali, nós temos a
fagocitose destas células e, consequentemente, a degradação. E aí, então, vamos aproveitar uma parte e a parte não aproveitada será metabolizada. Aqui é um resumão dos processos que nós vamos estudar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, a célula fagocítica, aqui no caso um macrófago, né, que fagocitou essas hemácias que estão velhas, desgastadas, ou que por algum motivo estejam com alguma deformidade. Então, elas são fagocitadas pelos macrófagos e vão passar pelo processo de degradação. Nessa degradação, nós vamos ter o quê? A hemoglobina, então, né, nós vamos ter o aproveitamento da porção globina, que é a porção proteica, onde nós vamos quebrar a estrutura proteica e reaproveitar aminoácidos. O ferro é removido, e aí o ferro é reaproveitado, né, então ele pode ser transportado aí pela transferrina, pode ir para o órgão esplênico, né, que é o baço, seguir para o fígado, e a parte do grupo M, que depois que a gente tirou o ferro, né, a porfirina que sobrou, essa não há mecanismo de reaproveitamento. Então, nós vamos passar por transformações. Então, nós vamos produzir uma estrutura que se chama biliverdina, bilirrubina. Essa bilirrubina será transportada para o fígado. Lá no fígado, ela vai ser processada, né, vai se transformar numa bilirrubina conjugada, que a gente já vai entender o que é isso, e vai seguir através da vesícula biliar para o intestino. Então, claro, isso fazendo uma passada bem ampla, né, do assunto. E depois, uma parte, a gente tem uma reabsorção de uma parte e nós temos também esses derivados de bilirrubina sendo excretados através do nosso rim, que saem na urina. Então, basicamente, nós vamos ter este processo acontecendo, claro, em etapas e com etapas reguladoras. A estrutura do baço, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do baço. O baço, então, ele é formado por uma cápsula, aí nós temos uma região já de trabécula e nós temos duas massas aqui, né? Nós temos uma região de polpa vermelha e uma região de polpa branca, né? Então, uma região de polpa vermelha e uma região de polpa branca no nosso baço. Na região de polpa branca, a gente vai encontrar principalmente os linfócitos, né? Então nós vamos encontrar aí uma parte maior do sistema imune, né? Então nós vamos encontrar os linfócitos que fazem reconhecimentos de corpos estranhos que possam estar no nosso sangue, e na polpa vermelha nós vamos ter as células sanguíneas, então nós vamos ter aqui hemácias, temos também macrófagos, plaquetas, e aí, nessa região, nós vamos ter também o reconhecimento das estruturas de hemácias senescentes, né, que são as hemácias já envelhecidas, enrijecidas, oxidadas, e que vão, então, ser degradadas. Esses capilares que ficam nessa região aqui da polpa vermelha, nós vamos ter capilares com cerca de 3 micrômetros. E isso vai fazer com que a hemácia não consiga passar se ela estiver rígida, porque a hemácia, ela possui 8 micrômetros. Então, para ela passar, ela vai ter que se espremer. E para ela se espremer, ela precisa ter flexibilidade. Então, quando ela perde a flexibilidade devido ao seu desgaste, ela não consegue passar através destes vasos bem estreitos. E aí é neste momento que, à medida em que ela se enrosca aí nesses pequenos vasos, nós vamos ter ali o nosso sistema retículo endotelial, ou seja, os macrófagos que ficam ali ao redor destes vasos, que vão então fagocitar essas hemácias e iniciar então o processo de hemocatarese. Então, o processo de hemocatarese é a degradação da célula sanguínea, né? Degradação da hemácia. Quando a gente tem a destruição da estrutura da hemácia, nós temos uma porcentagem bastante considerável na estrutura da hemácia de grupo da hemoglobina, né? E, consequentemente, cada hemoglobina um grupo M. Então, nós temos bastante, né? Centenas de cadeias proteicas de hemoglobina, e nós vamos iniciar, então, a degradação dessa estrutura. A
parte proteica vai ser degradada em aminoácidos e estes aminoácidos conseguem ser reaproveitados. O grupo M, nós vamos conseguir remover o átomo de ferro e este também é reaproveitado. Já o restante da estrutura da porfirina, este não consegue ser reaproveitado. Então, esta porfirina seguirá para uma via de catabolismo até então chegar a uma estrutura que será excretada. Então, a gente não tem como reciclar a estrutura da porfirina. Então, essa parte da porfirina será transformada em um produto de excreção que se chama bilirrubina. Mas nós vamos ter uma passagem dessa estrutura de transformação, a biliverdina e a bilirrubina não conjugada, que a gente já vai entender o que é esse não conjugada, para depois chegar a uma bilirrubina conjugada. Mas, em se tratando de uma atividade que está acontecendo lá no baço, tá? Nós teríamos chegando até aqui, no estado de bilirrubina não conjugada. Essa bilirrubina não conjugada, ela é uma molécula insolúvel. Então, para que a gente possa exportar ao tecido que vai, então, transformá-la numa molécula mais solúvel e colocá-la a uma porta de saída, e essa estrutura é o fígado, eu preciso sair com ela daqui, da região do baço, e chegar até o fígado. Ah, mas isso só acontece no baço? Não, nós temos outros tecidos que também o fazem, tá? Então, no baço, acontece também na medula óssea, acontece esse processo também no fígado, mas no baço nós temos a maior proporção deste processo acontecendo, tá? Então, nós temos as enzimas que vão fazer este processo, né, que é a hemioxigenase, a biliverdina redutase, são enzimas microssomais. O que são enzimas microssomais? São enzimas que estão associadas à membrana do retículo endoplasmático. Então, nós temos essas enzimas que vão fazer a atividade de degradação da estrutura da porfirina ali na região associada à membrana do retículo endoplasmático. Aqui nós temos, né, as possíveis fontes, né, desse grupo M, né? Então, hemoglobina, né, envelhecida, eritropoiese inefetiva, né, do tipo hemácias que saem com algum tipo de defeito, o M hepático, que são dos citocromos principalmente, e dentre outras enzimas, né, que possuem como catalases, por exemplo, mioglobina, né, que nós temos também nas proteínas do nosso músculo, enfim, tá? Então são as possíveis fontes aí, né, desse grupo M que entra agora em degradação. Como nós dissemos, o ferro ele é reaproveitado, então a hemioxigenase vai fazer a reação de remoção do grupo M. Tá? Então, nós temos aqui a remoção do grupo M. Quando essa reação acontece, nós temos a abertura da cadeia. Então, essa estrutura, que aqui é fechada, nós vamos ter a abertura dessa estrutura. Tá? Então, ela abre. Quando ela abre, ela passa a se chamar biliverdina. Biliverdina, inclusive porque ela é verde, tá? Biliverdina, ela tem uma coloração verde. E aí, nós vamos ter uma próxima enzima que se chama NAD-biliverdina redutase, que vai fazer reação de redução na estrutura desta molécula, né? Processo de óxido-redução, e aí vai sofrer redução. O que acontece aqui? Né? Na verdade, neste momento, nós vamos ter uma passagem, né, neste processo, aonde nós vamos começar a deixar essa molécula numa forma de excreção. Então, nós vamos produzir a bilirrubina, então aqui a bilirrubina, e ela agora está pronta para ser processada. Então, ela vai sair daqui. Como que ela vai sair daqui? Ela vai sair daqui por meio de uma ligação com a albumina. Por quê? Porque ela é uma molécula pouco
pouco solúvel, tá? Quer ver um jeito de você ver essa passagem dessa molécula? Mancha roxa. Quando você bate e tem uma mancha roxa, você tem um extravasamento de conteúdo sanguíneo, né, ali para o tecido e que você enxerga. E aí primeiro ela fica verde, primeiro ela fica roxona, né, que é a hora que estoura os vasos. Daí depois ela fica verde e depois ela vai ficando amarela, né? A gente vê essas manchas mudando de cor. Este é o processo de passagem, né, do estado de biliverdina, bilirrubina, até que ela some, tá? Então, ali é a degradação, na verdade, do grupo M, quando a gente rompe um vaso, e aí as hemácias saem, né, para o tecido, são fagocitadas, enfim, e o grupo M acaba sendo metabolizado ali e você acaba enxergando. Tá? Bom, então a gente tem aqui a bilirrubina, né, chamada então de bilirrubina não conjugada. Tá? Então essa bilirrubina não conjugada, ela vai em direção ao fígado ligada à albumina sérica. Então a albumina se liga à bilirrubina e vai conduzir até o fígado. A albumina, ela tem várias funções no nosso organismo, né? Manutenção da pressão intravascular, ela mantém a pressão oncótica, né? Ela mantém ali a viscosidade do plasma. Ela participa do equilíbrio ácido-base, porque ela consegue receber H+, por exemplo. Ela ajuda no efeito antioxidante, ela participa no transporte de drogas, no transporte de fármacos, ela também faz parte do transporte de íons, ácidos graxos, a bilirrubina, que é o que estamos falando agora, e alguns hormônios. Participa também do efeito anticoagulante e da integridade microvascular. Tá? Então, a albumina sérica tem vários papéis, e dentre eles, fazer o transporte da bilirrubina. O que acontece? Quando a bilirrubina chega lá no fígado, nós vamos ter a passagem de um estado de bilirrubina não conjugada a bilirrubina conjugada. Conjugada com o quê? Conjugada com um ácido chamado de ácido glucurônico. Tá? Então, esse ácido glucurônico vai vir na forma de UDP, né, ligado ao UDP, igual nós já vimos metabolismos como na biossíntese de glicogênio, a glicose vai sendo adicionada ligada ao UDP, né, UDP-glicose. Aqui a gente tem o UDP glucuronídeo. Tá? E aí, esse UDP vai colocar a molécula de glucuronídeo na molécula de bilirrubina. Então, nós vamos conjugar aonde? Nessa região. Tá? Então, nessa região, nós vamos ter a ligação do glucuronídeo. Essa enzima pode adicionar 1 ou 2 glucuronídeos. Então, a gente pode ter forma monoglucuronídeo ou diglucuronídeo. O que esse ácido glucurônico adicionado aqui traz de benefício para essa molécula? Essa molécula passa a ser mais solúvel. Tá? Então, ela passa a ser mais solúvel. Essa molécula, né, nesse estado bilirrubina conjugada ou não conjugada, o que acontece? Quando a gente vai fazer dosagem, né, em laboratório, nós temos a mistura, né, desta molécula com o reagente, né, principal dessa molécula é o ácido sulfinílico. E esse ácido sulfinílico, para que haja a reação, existem duas questões. Quando a gente está falando da bilirrubina conjugada, essa daqui, ele reage mais direto. Essa que ela é insolúvel, o que acontece? Para que ela faça a reação com o ácido sulfinílico, para a gente fazer a leitura de concentração dela, a gente precisa de um catalisador. Então, esse nome a gente não usa mais, tá? Mas vocês podem ver assim, ó, bilirrubina direta e indireta, tá? A bilirrubina indireta se refere à bilirrubina não conjugada. Como ela é insolúvel, no método de análise eu preciso colocar um catalisador. Já
A bilirrubina direta, ela não precisa do catalisador, porque ela é solúvel, e aí ela reage direto com o reagente do método, que seria o ácido sulfinílico, tá? Então, por isso que adotou-se esse nome, bilirrubina direta, bilirrubina indireta, tá? Então, a bilirrubina indireta é a não conjugada, e a bilirrubina direta é a conjugada, tá? Mas essa nomenclatura não se usa mais, tá? A gente usa bilirrubina não conjugada e bilirrubina conjugada, tá? E a conjugação é com o ácido glucurônico, o que a torna mais solúvel, para então seguir o caminho de excreção, que vai ser da produção dessa conjugada, seguir para os canalículos biliares e então ser excretada através da vesícula biliar para o intestino. Okay? Bom, na estrutura, né, no nosso fígado, nós temos, né, ali uma série de estruturas, né, responsáveis aí por vários transportes. Então, nós vamos ter a veia porta, que está chegando cheia de nutrientes, desembocando aqui na veia central, né? Então, nós temos veia porta e o caminho aí para a veia central, né? Então, nós temos essa chegada. Nós temos os vasos sinusoides, também aqui desembocando, então a gente tem um fluxo, né? Neste sentido, todo mundo caminhando aí em direção à veia central. Em volta disso, nós temos os canalículos biliares. Os canalículos biliares, eles fazem um fluxo contrário. Então, os canalículos biliares, eles estão partindo para a periferia. Então, eles estão caminhando neste sentido. Então, o fluxo segue neste sentido. Então, o que nós temos? Então, nós temos aqui sentido da circulação no sinusoide hepático, indo para a veia central, e nós temos o ducto biliar seguindo no sentido contrário. Tá? Então, nós temos aqui sentido da circulação biliar no canalículo, sentido, né, da circulação sinusoide no sinusoide hepático. Tá? Então, aqui no sinusoide hepático e aqui no nosso canalículo biliar. Okay? Então, aqui nosso destino, né, é o ducto biliar para desembocar na vesícula biliar. Bom, o que está acontecendo nesse meio do caminho? A gente tem a albumina, que está ligada à bilirrubina não conjugada, insolúvel, não posso deixá-la livre no sangue, então ela está ligada à albumina. Quando chego aqui no hepatócito, nós vamos ter transportadores, né? Então nós temos aqui transportadores. E a gente tem um transportador aqui importante, que é um transportador de ânion orgânico. Tá? Então, este transportador de ânion orgânico, ele vai transportar a bilirrubina não conjugada para dentro. Lá no hepatócito, quando essa bilirrubina não conjugada chega ali, o que nós temos? Ela vai se ligar a uma estrutura chamada ligandina. Essa ligandina vai receber essa bilirrubina não conjugada, porque essa bilirrubina não conjugada, lembra? Ela é insolúvel. Então, ela vai se ligar nessa ligandina, tá? Por essa questão da insolubilidade. E aí, nós vamos encontrar a enzima que vai adicionar o ácido glucurônico, transformando essa bilirrubina não conjugada em bilirrubina conjugada, como nós vimos aqui. Tá? Então, essa UDP-GT, né, é a UDP glucuronídeo transferase, né, que vai fazer a transferência do ácido glucurônico, né, que vai colocar ácido glucurônico na molécula da bilirrubina. E aí? E aí que a gente produziu, então, essa bilirrubina agora conjugada, que é uma molécula mais solúvel, que então possui um próximo transportador, que é o transportador que vai mandar isso agora para a vesícula biliar. Esse transportador, que é o MRP, nós temos MRP virado para a face, voltada ao ducto biliar, ali do hepatócito, voltada ao ducto biliar, e nós temos o MRP voltado para a face da circulação, né, do sinusoide. Então, o que nós temos aqui? Uma
parte desta bilirrubina conjugada acaba voltando para cá, tá? Acaba voltando para cá, para a circulação, aqui que nós estamos partindo aqui, né, para a direção do centro, da veia do centro lobular. Então, nós temos uma parte que acaba retornando e uma parte que vai seguir para o ducto biliar, tá? Esse transportador, né, que está mandando para a direção aqui, né, do ducto biliar, ele está associado, ele está ligado aqui, preso nesta região, através de uma proteína que se chama radixina, tá? Proteína RAD, tá? Está escrito RAD aqui, apesar de estar pequenininho, é RAD. Radixina. Radixina é uma proteína do citoesqueleto do hepatócito que está prendendo este receptor aqui. Tá? Então, este receptor MRP2 é o receptor, né, onde nós vamos ter essa transportador, né? Desculpem, é o transportador onde nós vamos ter a passagem da bilirrubina conjugada para o ducto biliar. Okay? E nós temos também um transportador, né, um MRP, que é o MRP3, virado para o lóbulo, né, do sinusoide. Então, nós vamos ter essa bilirrubina conjugada também vindo uma parte para cá. Essa parte que vem para cá, logo já vai ser recaptada, okay, pelo transportador OATP e ela volta para cá. Tá? E aí ela segue o fluxo também para o ducto biliar. Ah, mas uma parte dela pode ficar aqui? Uma pequena parte sim, e aí vai entrar na circulação. Tanto é que quando você vê os valores de bilirrubina, né, bilirrubina conjugada e não conjugada, você vai ver, claro, na concentração sanguínea, o valor, dentro dos valores de margem de valores normais. Você vai ver bilirrubina conjugada com um valor mais alto, dentro do esperado, e bilirrubina conjugada num valor mais baixo. Então, a não conjugada, a gente vai ter numa concentração maior circulante, e a conjugada numa proporção menor circulante. Mas essa proporção menor circulante se dá porque eu tenho aqui uma parte refluindo, tá? Por quê? Estes transportadores não são transportadores exclusivos da bilirrubina. Esses transportadores também são transportadores de alguns fármacos. Tá? Então, alguns fármacos também utilizam este canal de transporte. Tanto é que esses canais de transporte da bilirrubina, eles são saturáveis. Por quê? Dependendo da quantidade de um determinado fármaco que esteja ocupando muito este transportador, eu posso ficar com bilirrubina se acumulando, porque o transportador está saturado em seu trabalho de transporte. E aí, o transporte da bilirrubina vai estar em menor proporção, né, funcionando em menor proporção, o que faz, então, com que, às vezes, dependendo do fármaco, haja um acúmulo de bilirrubina, porque eu estou ocupando estes transportadores, e aí eu estou tendo que dividir esse transportador transportadores entre transportar o fármaco, né, para dentro do hepatócito e transportar a bilirrubina. Então, resumindo até aqui, nós tínhamos hemácias, velhinhas, senescentes, ou que tinham alguma deformidade, enfim, foram então fagocitadas pelo monócito ali na região endotelial, né, na região ali do retículo endotelial, fez então fagocitose, destruiu a célula vermelha, pegou os pedacinhos e parte aproveitou, parte não aproveitou. Parte não aproveitou é a porfirina. Então, biliverdina foi transformada em bilirrubina não conjugada, insolúvel. Então, vamos ligar na albumina e pela via sanguínea vamos chegar até o fígado. Lá no fígado, bilirrubina não conjugada vai ser transportada, claro, chegando através aqui, né, dos vasos sinusoides, chegando até os hepatócitos. Lá nos hepatócitos, então, é transportada para o interior dos hepatócitos, aonde vai sofrer o processo de conjugação. Faz a parte da conjugação, se torna mais solúvel,
e aí então vai ser conduzida pelos vasos, né, ali dos vasos biliares, até os canalículos biliares, desembocar nos ductos biliares e vesícula biliar. No momento da digestão, onde nós temos o esvaziamento da vesícula biliar, sais biliares e a bilirrubina, que vai para o intestino. Bom, pensando então neste ciclo, o que nós temos? Hemácias, sistema retículo endotelial, hemoglobina, globina e heme, né? Então, a hemoglobina, ela é dividida em duas partes. Ela tem a globina, que é a parte proteica, e o heme, que é a estrutura da porfirina com o ferro quelado. Nós vamos ter o quê? Aproveitei a parte proteica, tirei o ferro, me sobrou a biliverdina, que virou bilirrubina. Então, tenho a bilirrubina. Bilirrubina, ligado lá na albumina, seguiu para o fígado. Chegou no fígado, vamos sofrer processo de conjugação. Então, eu vou transformar a bilirrubina em bilirrubina conjugada. Enzima, UDP, glicuroniltransferase. Vamos colocar ácido glicurônico, que pode ser 1 ou 2, formar então um mono ou um diglicuranídeo. Essa bilirrubina conjugada, no momento da digestão, sai para o intestino, né? Esvaziamento da vesícula biliar, sai para o intestino. Lá no intestino, nós vamos ter enzimas, glicuronidases, do próprio suco entérico, e nós temos ali também as bactérias intestinais. Essas bactérias, essa enzima glicuronidase vai transformar a bilirrubina conjugada em urobilinogênio. Neste processo, a gente tem uma desconjugação, tá? Sai o ácido glucurônico. E aí isso vira urobilinogênio. Esse urobilinogênio, ele pode, né, ele vai ser uma boa parte dele, vai ser convertida em estercobilinogênio. Por oxidação, isso se transforma em estercobilina e isso sai, então, nas fezes. Então, ao longo do trânsito intestinal, nós temos transformação dessa porfirina e aí nós temos a formação da estrutura final, que é a estercobilina, que então sai nas fezes. Então, o acastanhado das fezes, a cor acastanhada das fezes, se dá pela coloração dessa estercobilina. Só que nesse estado aqui de urobilinogênio, uma parte disso sofre reabsorção. Uma parte pequena, mas sofre reabsorção. Isso pode tomar dois caminhos. Entrar na circulação enterohepática, que é, seguindo pela veia porta, ir em direção novamente ao intestino, e aí jogar para cá de novo, ou uma parte acabar ficando na circulação sistêmica. Essa parte que acaba ficando na circulação sistêmica vai passar pela filtragem renal. E lá na filtragem renal, nós vamos ter, lá já na urina, a oxidação, e aí o urobilinogênio vai ser transformado em urobilina, e essa urobilina é o que sai na urina e que dá a coloração amarela na urina. Então, coloração acastanhada nas fezes, coloração amarelada lá na urina, se dá por processo de excreção desse grupo de porfirina que não é reaproveitado, então metabolizado e excretado. E aí, né? O que acontece quando eu tenho alterações neste metabolismo da bilirrubina? Bom, então o que nós temos? Nós vamos ter a bilirrubina sendo produzida, como nós vimos, não reaproveito, então, a porfirina, vou mandar isso para frente, né? Então isso segue para o sistema hepático, né? Para transformar isso em algo solúvel para excreção. Então, a gente excreta. Só que eu posso ter algum transtorno no meio do caminho. Então, quando nós temos alteração no metabolismo da bilirrubina, essa bilirrubina vai se depositar nas membranas das nossas células, podendo dar, então, este quadro chamado de icterícia. A icterícia é esse tom amarelado na pele, na esclera do olho,
nas mucosas, ele se dá por acúmulo de bilirrubina. Tá? Então, acúmulo de bilirrubina circulante. Bom, e quais são, então, as causas dessa possível alteração no metabolismo da bilirrubina? Então, nós temos, né, o processo que a gente já discutiu. Então, eu tenho a bilirrubina, né? Então, nós tivemos o caminhinho aqui. Hemácias, degradei hemácias no sistema retículo endotelial, aproveitei a parte proteica, não aproveitei a porfirina, aproveitei o ferro, a porfirina, então, foi convertida em biliverdina, bilirrubina. Bilirrubina indireta, ou chamada de não conjugada, vai então ser transportada até o fígado, no fígado sofre conjugação, vira bilirrubina conjugada, essa lançada no intestino. Só que se eu tiver algum transtorno no meio do caminho, tá? E se eu tiver aqui no meio deste caminho, alguma coisa que possa interferir neste processo. Produção demais de bilirrubina, problemas para fazer a entrega dessa bilirrubina no local certo e enviar para fora. Então, eu posso ter transtornos no meio deste caminho. E isso é que gera essas alterações. Então, nós temos as causas hemolíticas, hepatocelulares e obstrutivas. O que significa? Causas hemolíticas. Veja, o metabolismo, né, a degradação da hemácia no sistema retículo endotelial é que faz com que eu tenha essa separação, né? Tiro a globina, aproveito lá, e o grupo M, então, segue para a produção de bilirrubina. Bom, se eu tenho esse caminho, esse grupo M aqui, eu vou começar a aumentar a quantidade dele se transformando em bilirrubina, se eu aumentar a hemocatarese. Então, quanto mais hemácias eu degrade, mais grupo M eu vou liberando para seguir para esta via, né? Então, hemocatarese aumentada aumenta a quantidade de grupo M para ser metabolizado, né? Então, esse é um aspecto. Então, quando eu tenho doenças hemolíticas, como, por exemplo, anemias hemolíticas, eu tenho uma degradação muito grande de hemácias. Eu posso ter também doenças onde eu tenho a deformidade de hemácias. É o caso de talassemia, anemia falciforme, quando você tem algum tipo de hipovitaminose, como é o caso das hipovitaminoses do complexo B, hipovitaminose da vitamina B12, vitamina B9, onde o indivíduo apresenta anemia perniciosa, megaloblástica, que são alterações da estrutura das hemácias, doença hemolítica do recém-nascido. Então, todas essas doenças onde eu leve a um aumento da hemocatarese, um aumento da degradação de hemácias, isso vai gerar possibilidade de uma icterícia, por exemplo, tá? Porque eu tenho uma degradação muito grande de bilirrubina, né, de grupo M, né, e consequentemente produção de bilirrubina. Então, nós chamamos isso de causa pré-hepática. Por quê? Não é o fígado que está produzindo um excedente de bilirrubina, é o que está antes do fígado que está produzindo mais. Então, nós temos aqui, a minha causa está aqui. Então, a causa está aqui. Então, eu estou tendo produção de um monte de bilirrubina lá no sistema retículo endotelial, porque eu estou acelerado, estou com aceleramento, né, do nosso processo de aceleramento ficou péssimo, né, gente? Aceleração do meu sistema de degradação de hemácias. Minha outra questão é hepatocelular. Então, o que nós temos? Nós vamos ter, nas células hepáticas, nós podemos ter algum tipo de alteração, algum tipo de transtorno nas enzimas que fazem parte do processo, em que eu não tenha, por exemplo, o processo de conjugação ou de transporte dessa bilirrubina de forma adequada. E nós temos também os problemas obstrutivos, que são obstruções e aí pós-hepática, ou seja, obstrução de via biliar, por exemplo, aonde eu produzo a bilirrubina direta, né, que é a bilirrubina conjugada, só que eu não consigo fluir
para a vesícula biliar, da vesícula biliar para o intestino, porque eu tenho uma obstrução no meio do caminho. Então, essa seria uma causa pós-hepática. Os níveis de bilirrubina são bilirrubina total, isso aqui às vezes pode variar um pouquinho de laboratório para laboratório por causa do método de análise, tá? Mas, bilirrubina total, cerca de 1 a 1,2 miligramas por decilitro, sendo que a parte da bilirrubina não conjugada, como eu disse para vocês, é a maior proporção, porque é ela que está fazendo o trânsito no sangue, né, passando ali através da, carregado ali, né, pela albumina até o tecido hepático, e a conjugada, que vai equivaler a uma porção pequena. Por quê? Porque presume-se que quando a não conjugada chegou lá no fígado, ela vai ser conjugada, vai sofrer o processo de conjugação e vai seguir para a vesícula biliar e excreção. Então, o esperado de conjugada é bem pouquinho, né? Porque como a gente disse lá atrás, né? A gente tem aqui uma parte que acaba voltando para cá. A gente tem o transportador que devolve, mas uma parte dela pode seguir para a circulação sistêmica. Então, isso deve ser, né, uma pequena parte, a não ser que haja algum transtorno, mas isso deve ser uma pequena parte. Bom, então o que acontece? Vamos pensar um pouquinho em uma hiperbilirrubinemia, ou seja, aumento da bilirrubina no sangue de causa pré-hepática. Então, como nós falamos, a bilirrubina não conjugada, alta no sangue, pode se dar por deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Quem que é essa enzima glicose 6-fosfato desidrogenase? É a enzima lá da via das pentoses. É a enzima que vai produzir NADPH, né? Então, não é a enzima, né? Mas a via metabólica que produz o NADPH, sendo que ela é a enzima limitante da via, né? Ela é a primeira enzima da via. Então, se eu não tenho essa enzima fazendo via das pentoses fosfato, eu não gero NADPH. Se eu não gero NADPH nas células do nosso sangue, o que acontece? Eu não vou conseguir renovar o antioxidante na hemácia, não vou conseguir renovar a glutationa. Com isso, a hemácia vai ficando mais vulnerável à oxidação. De forma que eu tenho uma hemácia que duraria de 90 a 120 dias, que é o tempo de sobrevida de uma hemácia, caindo muito. Então, uma hemácia que vai durar 20 dias, 30, enfim, e vai ser degradada. Então, meu fluxo de degradação de hemácia é muito mais alto do que quando as hemácias não têm nenhum tipo de deficiência enzimática, nem nada. Anemia falciforme, né, e tanto a anemia falciforme quanto a talassemia são hemácias com distorções, né, hemácias com forma estrutural danificada, anemia perniciosa, né, hipovitaminose B12, anemia megaloblástica, hipovitaminose de B9 e B12, malária, onde o Plasmodium falciparum vivale, esses plasmódiums, eles se instalam no interior da hemácia e se multiplicam, explodem a hemácia. E na eritroblastose fetal, né, doença hemolítica do recém-nascido, quando, por exemplo, a mãe, né, é RNA negativo, o filho é RNA positivo, e a mãe tem anticorpos contra o fator RH. Então, RH positivo e RH negativo. E aí, quando o bebê é RH positivo, os anticorpos da mãe, anti-RH, destroem os RHs do bebê, de forma que o indivíduo apresente a doença hemolítica do recém-nascido, né? Ou eritroblastose fetal. As hemácias vão sendo destruídas. Bom, nestas causas podem aparecer o aumento de urobilinogênio na urina e nas fezes. Tá? Então, nestes casos, a gente vai observar este aumento. Por quê? Se eu tenho um aumento de produção, obviamente que eu vou ter um aumento na outra ponta, né? Então, o que acontece? Tá, eu estou produzindo muito mais aqui.
Então, estando tudo bem por aqui, eu vou acelerar a via para cá, né? Então, estou produzindo muito, estou mandando muito para cá, logo tem um fluxo maior nessa direção, né? Então, o urobilinogênio, ele vai aparecer aumentado porque a minha via de degradação aqui está alta, logo estou produzindo muito bilirrubina e isso está seguindo o fluxo e seguindo para o intestino. Então, eu tenho um aumento de urobilinogênio lá no intestino, por consequência, né, aquela reabsorção, volta pela circulação enterohepática, uma parte vai para a circulação sistêmica, o que depois, filtrado lá no rim, oxidação, urobilina, urina. Então, quando esse indivíduo apresenta alguma dessas possíveis, né, causas do aumento de bilirrubina, a gente observa também o aumento do urobilinogênio na urina e nas fezes, porque eu estou aumentando produção, então eu vou observar maior concentração destes elementos nos produtos de excreção. Bom, e a causa hepatocelular? O que é uma causa hepatocelular? É quando eu tenho o meu dano ao processo na própria célula. Então, a célula que faz o processamento da bilirrubina no fígado, né, então o hepatócito, está com algum tipo de deficiência. Então, nós temos algumas deficiências que vão se manifestar através de efeitos sobre a bilirrubina, né? Então, nós temos deficiência na captação da bilirrubina não conjugada, deficiência na via de conjugação, ou seja, na transformação da bilirrubina não conjugada em bilirrubina conjugada, ou dificuldade na secreção da bilirrubina conjugada. Então, essas causas são as causas hepatocelulares, ou seja, estão relacionados com a célula propriamente fazendo aí o processo de eliminação, de conjugação desta bilirrubina. Então, quando a gente volta lá no nosso esquema, aqui, tá? Onde nós temos aqui vários processos mediados. Então, a gente tem uma enzima aqui, né? Nós temos o processo de transporte, tanto para o ducto biliar, quanto da captação para cá, né? Então, nós temos aqui esse transportador, né? Que é esse OATP, né? Que é o transportador aí de ânion orgânico. Nós temos também o transportador que segue do hepatócito para o ducto biliar, né? Que é essa proteína associada, né, a multidrogas resistentes. Nós temos a enzima que fixa, a proteína que fixa aqui a estrutura. Então, nós temos vários pontos aqui aonde eu posso ter algum problema de ordem de expressão gênica mesmo, né? Eu posso ter enzimas que são expressas de uma forma mais lenta, né? Então a gente tem uma expressão diminuída, né? Uma atividade diminuída de um transportador ou de expressão mesmo daquela proteína, daquela enzima. Então, nessas causas hepatocelulares, nós podemos ter deficiência em alguns destes pontos, tá? Captação, conjugação ou secreção. Bom, então, nós temos hoje, né, já descrito na literatura, algumas síndromes, algumas patologias relacionadas a essa atividade destes pontos de regulação do processo com algum tipo de deficiência. Então, nós temos uma síndrome chamada de síndrome de Gilbert, aonde ela tem um caráter benigno, por quê? O aparecimento da icterícia, né, do indivíduo ficar com a pele, com as mucosas, com a esclera do olho amarelada, ela vai se dar em alguns momentos. Tá? Então, geralmente, ela é assintomática. O indivíduo não está manifestando o quadro. Tá? Ela acomete cerca de 5 a 7% da população. Tá? É uma mutação
né, no gene que expressa a enzima que faz a entrada, né, do ácido glucurônico na estrutura da molécula, ou seja, que faz a conjugação, né, então nós vamos ter a atividade da enzima, UDP-glucuroniltransferase, reduzida. E isso pode ser em graus variados, porque depende do grau de mutação que a gente tem na estrutura do gene. Tá? Então, eu posso ter essa enzima um pouco mais lenta, um pouco menos lenta, né, na síndrome de Gilbert. Então, a icterícia, ela vai se manifestar quando há estresse metabólico. Tá? Então, jejum prolongado, exercício, estresse. Ah, por que jejum prolongado? Né? Então, no jejum prolongado, nós vamos ter o esvaziamento da nossa vesícula biliar diminuído, porque se eu estou em jejum, eu não estou tendo toda a sinalização no sistema gastrointestinal, então eu não tenho esvaziamento da vesícula. Então, para eu ter esvaziamento da vesícula, eu preciso de toda a sinalização hormonal do trânsito intestinal ali do alimento, para que então a vesícula seja esvaziada ali no intestino. Né? Então, quando a gente está em jejum, a vesícula está lá cheinha, quietinha. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho a atividade, né, da glucuroniltransferase já diminuída. Eu tenho um acúmulo já de bilirrubina, porque eu estou com a minha vesícula repleta e não estou soltando isso, né? A minha vesícula não está esvaziando. Então, o que acontece? Eu estou chegando com um monte de bilirrubina, porque os processos todos outros estão acontecendo normalmente, e a atividade dessa enzima é diminuída e o fluxo para a minha vesícula biliar já está mais lento porque ela já está cheia, né? O exercício, né, o exercício acelera, né, processos metabólicos, o estresse. Então, nesse indivíduo, quando há, por exemplo, medicamento que são metabolizados pela mesma enzima, né, porque essa enzima aqui, o DP-glucuroniltransferase, ela vai adicionar ácido glucurônico em moléculas que precisam ganhar solubilidade para serem excretadas. Então, ela faz processamento de alguns fármacos, de alguns hormônios, né? Então, alguns tipos de anticoncepcionais no metabolismo final para excreção, tá? Para sair ali pela vesícula biliar, ser lançado no intestino. E a bilirrubina. Então, ela não é uma enzima exclusiva do trabalho com a bilirrubina. Ela é uma enzima que faz adição de ácido glucurônico em moléculas que precisam ganhar solubilidade para serem excretadas. E a bilirrubina é um caso. Então, ela não é uma enzima exclusiva da bilirrubina. Ela é uma enzima que adiciona ácido glucurônico. Então, quando o indivíduo está utilizando um medicamento que é metabolizado por essa enzima, e ela já tem atividade lenta, e aí nós vamos ter um outro problema, vai começar a sobrar mais ainda bilirrubina, porque daí a bilirrubina ainda vai estar na fila para sofrer o processo de conjugação através desta enzima com outras moléculas. Então, tem outras moléculas ali, a atividade dela já é lenta, então eu demoro mais para fazer essa adição de ácido glucurônico. O fenobarbital, né, é um anticonvulsivante, né, o fenobarbital, ele aumenta a atividade desta enzima. Tá? Ele funciona como um acelerador desta enzima. Então, algumas manifestações de icterícia por alguma síndrome, como o caso da síndrome de Gilbert, para acelerar o trabalho desta enzima, é utilizado o fenobarbital. Né? Então, o fenobarbital acelera a atividade da UDP-glucuroniltransferase. Né? Existe uma outra síndrome que se chama síndrome de Crigler-Najjar. A síndrome de Crigler-Najjar existem dois tipos, e neste caso nós temos efeitos mais severos. No tipo 1, o efeito é bem severo. Essa pessoa não produz a enzima bilirrubina glucuroniltransferase. Então, ela não consegue conduzir para a entrada
para passagem, né, de bilirrubina conjugada. Então, ela não consegue fazer a passagem da bilirrubina conjugada. Então, o que nós temos aqui atrás? O que acontece? A gente precisa transportar a bilirrubina, né, no seu estado conjugado, para o ducto biliar. Né? Então, a gente precisa fazer essa passagem. A gente precisa fazer a conjugação. Né? Então, no caso da síndrome de Crigler-Najjar, nós vamos ter um transtorno, né, na conjugação. Né? Então, o indivíduo não produz a enzima bilirrubina glucuronil transferase. Então, ele não vai conseguir fazer a parte de transferir ácido glucurônico. Dessa forma, esse indivíduo começa a ficar com a bilirrubina parada para trás, né? Eu não consigo conjugar, não consigo mandar para frente. Esse indivíduo ele vai apresentar uma hiperbilirrubinemia acima de 20 miligramas por decilitro. Lembra? Nós falamos que o normal de um total de bilirrubina é de 1 a 1,2 miligramas por decilitro. 20 miligramas por decilitro é um valor muito alto. E neste valor, essa bilirrubina começa a se depositar no tecido nervoso. Ela começa a fazer uma deposição no sistema nervoso. E isso passa a ser incompatível com a vida em muitas das vezes. Isso gera toxicidade ao sistema nervoso. Como é uma doença de ordem genética, o indivíduo vai começar a apresentar isso já logo ao nascer. Então, para um recém-nascido, isso é um estado muito grave, né? E pode levar à morte. É fatal em 70% das vezes. Existe essa síndrome de uma forma mais branda, tá? Que é a síndrome de Crigler-Najjar do tipo 2. Na síndrome de Crigler-Najjar do tipo 2, o indivíduo produz cerca de 10% da expressão da enzima. Tá? Então, aqui é 0% de expressão da enzima, aqui é cerca de 10% da expressão da enzima. Esse indivíduo apresenta uma hiperbilirrubinemia entre 10 a 20 miligramas por decilitro. Nesse tipo, como é 0% da expressão, nós temos acima de 20 miligramas por decilitro. E o que isso vai gerar de consequência? Né? Então, quando o indivíduo apresenta alguns desses transtornos, especialmente essa síndrome de Crigler-Najjar, nós temos duas condições no recém-nascido. Primeiro, existe a icterícia fisiológica, que não está associada a nenhuma patologia, que se dá pela imaturidade hepática, né? Então a expressão das enzimas, o processo ainda está em desenvolvimento, e, por consequência, a produção está muito alta, porque nós temos as hemácias fetais, que são trocadas pelas hemácias depois que a gente nasce. Então, quando o bebezinho nasce, ele tem um intenso trabalho de hemocatarese, então ele está degradando muitas hemácias. Então, nós temos as hemácias fetais, né, em alto processo de degradação. E, na outra ponta, a gente ainda tem uma imaturidade hepática. Então, está mais lento o processo, né, de processar aqui a bilirrubina indireta, que está sendo produzida da intensa hemocatarese aqui, para a gente transformar em bilirrubina direta e excretar. Então, eu tenho ainda um processo em andamento aqui. E isso é considerado fisiológico porque logo isso aqui já se ajeita, né, já começa a acelerar a sua atividade, dá conta disso e não se torna nada tóxico. Tá? Tanto é que até 24 horas após o nascimento, a bilirrubina total ela fica entre 1,4 a 8,7. 48 horas após o nascimento, 3,4 a 11,5. E entre 3 a 5 dias após o nascimento, de 1,5 a 12 miligramas por decilitro, e aí começa a cair, né? A gente já começa a chegar nos níveis mais próximos do normal, que vai seguir depois por toda a vida. Mas nos primeiros dias do nascimento, ela vai aparecer muito mais alta do que ao longo da nossa vida. Porque a gente está fazendo isso aqui, trocando as hemácias fetais, então a gente está degradando as hemácias fetais e produzindo as novas, e
o fígado está terminando de chegar à sua atividade máxima de trabalho. Então, é normal que isso aconteça. É utilizado o banho de luz, pelo motivo que a gente já discutiu lá atrás, falando da propriedade dessas moléculas. E a molécula de bilirrubina, ela não é uma molécula que tem a ativação fotodinâmica, mas ela é uma molécula que degrada-se com a luz. Então, o bebezinho é colocado na luz azul para ajudar a finalizar, a degradar, né, a decompor a molécula de bilirrubina que está acumulada na pelezinha dele, deixando essa pelezinha mais amarela. Isso é normal que então aconteça nessa proporção nos poucos dias ali pós-nascimento. A questão é que, se este bebê tiver algum tipo de transtorno, né, do tipo uma síndrome de Crigler-Najjar, por exemplo, esse indivíduo vai apresentar uma alta produção de bilirrubina que ele não vai dar conta. Por quê? Porque ele não tem a enzima funcionando para produzir a bilirrubina na sua forma direta e então ser excretada. Então, esse indivíduo vai apresentar um acúmulo de bilirrubina circulante. Esse acúmulo de bilirrubina circulante pode gerar uma deposição no sistema nervoso. Então, isso vai acarretar a um quadro que se chama kernicterus. Essa palavra kernicterus, ela vem do alemão, que significa icterícia nos núcleos. Que núcleos? Os núcleos da base, tá? Falando lá no sistema nervoso, nos núcleos da base. E então, acima dessa concentração, então, de 20 miligramas por decilitro, ele vai atravessar a barreira hematoencefálica e então se depositar no tecido nervoso, e isso vai acarretar em danos neurológicos. E é fatal em 70% dos casos. Tá? Não tem como a gente reverter um quadro desse tipo, tá? Porque no tipo 1, o indivíduo não produz a enzima, não produz. Eu não tenho como fazer algo se ele não produz. Se ele produzisse com uma atividade baixa, aí é mais fácil de tentar remediar, né? Que é o caso do tipo 2. Por exemplo, ministrar fenobarbital, a gente consegue estimular essa enzima, então ela aumenta a sua velocidade de trabalho, mas eu preciso pelo menos ter a enzima presente, mesmo que em concentrações baixas, mas ter a enzima presente. Aqui neste caso eu não tenho a enzima presente, então a bilirrubina vai se acumular e vai fazer depósito no sistema nervoso central. E por que eu tenho esses danos neurológicos que vão destruindo, né, o sistema nervoso do bebê, no caso do kernicterus? À medida que essa bilirrubina vai se depositando, né, então a gente está falando da bilirrubina não conjugada, né, porque o meu defeito é exatamente na conjugação, né, então eu não consigo fazer conjugação. Então quem está sobrando é a bilirrubina não conjugada. Então, nós começamos a ter a deposição dessa bilirrubina não conjugada no tecido nervoso. Isso vai fazer com que o sistema imune, ali da micróglia, no sistema nervoso, seja ativado. Quando ele é ativado, ele vai produzir os mediadores inflamatórios. Então, TNF-alfa, interleucina-1-beta, interleucina-6. Esses mediadores inflamatórios vão chamar a atenção do sistema imune para cá e causar um quadro inflamatório. Esse quadro inflamatório vai levando a danos nos neurônios, edema no neurônio, mudança estrutural do neurônio, o que acarreta depois numa necrose. Então, nós começamos a ter necrose ali das células do núcleo da base no sistema nervoso. Uma outra explicação, né, é bilirrubina não conjugada no sistema nervoso aumenta estresse oxidativo. O aumento desse estresse oxidativo vai levando a danos mitocondriais. Estes danos mitocondriais vão gerar a redução na fosforilação oxidativa
por consequência, a redução de ATP. Quando a gente tem uma redução de produção de ATP no tecido nervoso, nós começamos a ter uma redução de bombas de íons, porque as bombas de íons precisam de energia para funcionar. Com isso, nós vamos ter despolarização prolongada dos nossos neurônios, e isso leva, então, a dano celular, a dano dos neurônios, né? Então, danos neurológicos. Uma outra explicação seria, então, deposição da bilirrubina não conjugada lá nos núcleos da base. Redução da captação de glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Depois, com isso, nós vamos ter a ativação prolongada dos receptores, o que vai fazer com que nós tenhamos uma apoptose celular em função do aumento do cálcio intracelular. Por quê? À medida em que a gente tem redução na captação de glutamato e ativação prolongada dos nos receptores, por que redução na captação? Quando eu tenho dificuldade para recaptar o glutamato, então o glutamato é um neurotransmissor excitatório lançado na fenda. A gente tem a excitação dos neurônios pós-sinápticos e rapidamente a gente tem recaptação do neurotransmissor da fenda. E aí depois a gente tem repolarização do neurônio para que ele seja excitado novamente. Só que se eu não tenho recaptação adequada desses neurotransmissores na fenda, eu fico com uma ativação prolongada destes receptores. Isso faz com que eu tenha um aumento nos níveis de cálcio e eu tenha deflagração, então, da apoptose. Nós temos também excitotoxicidade, então eu começo a ter uma excitação tóxica no sistema nervoso e tudo isso desencadeia o dano neurológico. Então, a deposição da bilirrubina não conjugada no tecido nervoso pode desencadear todos estes processos. Inflamação, gerando necrose, estresse oxidativo, gerando danos, e excitotoxicidade, apoptose e dano neurológico. Bom, então, isso em se tratando, né, dessas síndromes, aonde nós temos, o problema é de origem genética, né, nosso problema está aqui com relação tanto à síndrome de Gilbert quanto à síndrome de Crigler-Najjar, a nossa situação problema, né, está nas enzimas que fazem o processo, né, ou que estão com uma atividade mais lenta ou que estão ausentes mesmo, que é o caso do tipo 1. Já nós temos também algumas doenças que podem acarretar em alterações do metabolismo hepático. Então, nós temos as alterações, né, da estrutura celular e a baixa secreção. Né? Então, o que que nós temos? Nós vamos ter a alteração da estrutura do hepatócito, né? Então, geralmente, em infecções como hepatites, ou mesmo num quadro de cirrose, nós começamos a ter alteração da arquitetura celular. Com isso, essa célula começa a apresentar baixa secreção, porque a gente começa a apresentar danos, e isso faz com que a bilirrubina conjugada comece a ser regurgitada. Por que que ela vai ser regurgitada? Lembra? Lá atrás que a gente falou disso aqui. Quando a gente vai concentrando bilirrubina conjugada, a gente tem um fluxo para cá, segue para o ducto biliar e segue o caminho dela, né? Vai lá para a vesícula biliar. Uma partezinha dela acaba voltando para cá, depois acaba até sendo recaptada, e uma porcentagem menor acaba passando para a circulação sistêmica. Enfim, isso faz parte da fisiologia normal. Quando eu tenho uma alteração da arquitetura do hepatócito, ele pode começar a regurgitar isso mais. Porque essa célula pode estar com dano, ela pode estar edemaciada, eu posso estar com danos nessa região para fazer a passagem para cá. Como a arquitetura celular está danificada,
a nossa radixina, né, que é a proteína de citoesqueleto que faz essa adesão aqui do transportador na região aqui voltada para o ducto biliar. Também vai estar danificada, então eu posso ter esse transportador aqui mal posicionado. Então, em doença hepática, principalmente nessas em que nós temos alteração de arquitetura celular, nós podemos ter a enzima até funcionando, mas a bilirrubina acaba sendo regurgitada. Tá? Então, ela acaba voltando para a circulação. Nós temos também, né, no caso da hepatite, né, voltando aqui só um pouquinho, no caso da hepatite, nós vamos ter o aumento tanto da bilirrubina não conjugada quanto da conjugada. Porque, como o fígado está trabalhando mal, a recepção da bilirrubina não conjugada também está prejudicada. E a bilirrubina que está sofrendo o processo de conjugação também está com problema para seguir para o trânsito normal, porque a arquitetura está comprometida. Tá? Então, no caso da hepatite e da cirrose, nós vamos ter um aumento tanto na não conjugada quanto na conjugada. Mas aqui acaba sendo encontrada em maior concentração é a bilirrubina conjugada. Tá? Então, a bilirrubina conjugada, porque nós vamos ter aí regurgitação e essa célula está com alteração, né? Que está com alteração na sua arquitetura, fazendo com que haja, então, uma baixa secreção. Tá? Então, o problema de secreção dessa bilirrubina é o que mais se destaca no caso dessa patogenicidade. Uma outra síndrome que nós temos é chamada de síndrome de Dubin-Johnson. Tá? Então, a síndrome de Dubin-Johnson é uma mutação gênica também. Só que é uma mutação gênica da proteína de transporte. Então, a gente tem uma secreção diminuída. Tá? Então, aquele que eu mostrei lá no esquema, passar a bilirrubina conjugada do hepatócito para o fluxo biliar. Então, passar essa bilirrubina é onde eu estou com o problema. Então, eu estou com a secreção diminuída. É uma doença de caráter benigno, geralmente a manifestação está mais associada quando a gente tem um fluxo maior de trabalho para essa proteína transportadora. Tá? Então, em vida normal, sem medicação, que exija muito dessa proteína de transporte, o indivíduo não apresenta um quadro que aparece. A questão é que, quando eu tenho um aumento na produção de bilirrubina, por algum motivo, ou quando um fármaco está associado e eu estou usando a proteína de transporte porque ela não é exclusiva da bilirrubina, neste caso, a síndrome aparece, porque nós estamos exigindo mais dessa proteína transportadora e ela tem a atividade diminuída. Então, eu tenho já uma secreção diminuída, mas aquilo ali fica subclínico, ali, quietinho, não aparece muito. Né? Quando faz uma dosagem de bilirrubina, a bilirrubina desse indivíduo ela é um pouco mais alta, mas nada que chega a um nível de se perceber. Até que a gente tenha alguma coisa que exija um pouco mais de trabalho. Aí isso passa a aparecer um pouco mais. Tá? Então, ela é benigna, né? Geralmente a manifestação vai estar associada a alguma coisa que exija um trabalho maior. Aí esse indivíduo acaba apresentando um quadro ictérico. Tá? Ele começa a aparecer amarelado. Tá? Então, todos esses quadros que nós vimos aqui, né, a icterícia vai ser uma manifestação, né? Só que em algumas, eventualmente, em outras, né, com certeza, ou ali num quadro mais permanente. Tá? Então, aqui, caráter benigno, geralmente assintomático. Então, isso vai aparecer em determinados momentos. Né? Klinger-Najar, aqui já tem um quadro mais problemático, né? Tenho zero atividade dessa enzima. Então, um quadro, geralmente, que o desfecho é ruim, o desfecho é para o óbito, né? Aqui, né, esse indivíduo apresenta uma atividade muito baixa, então a chance dele ser ictérico, né, mais prolongadamente é maior.
nos quadros de hepatite e cirrose. Hepatite, né, é uma hepatite que a gente caminha para uma cura, né, caminha para uma melhora do quadro, o quadro ictérico também reduz. Na cirrose, geralmente é uma evolução ruim, né, então acaba evoluindo para o óbito também, né? Mas durante o período do curso da doença, o indivíduo acaba apresentando icterícia mais prolongada. Neste caso, a icterícia aparece de vez em quando, ou seja, a icterícia aparece quando a necessidade do transporte por meio daquela proteína aumenta, tá? E aí ele aparece. A icterícia obstrutiva, né? A icterícia obstrutiva é quando a gente tem uma obstrução do ducto biliar, seja por cálculos, né? Então nós temos aqui uma litíase, né, biliar, quando a gente tem cálculo biliar, que acaba parando aqui no meio do caminho, né? Então fazendo uma obstrução propriamente, tanto aqui nessa região, quanto na região próxima já a desembocar na região aqui do intestino, né? Bloqueio da ampola de Vater, esfíncter de Oddi, né? Então a gente tem aqui o cálculo parando por aqui, então a hora que o conteúdo desce, ele para, porque eu tenho um cálculo obstruindo. Com isso, vai ficando tudo cheio para cá, né? Porque eu não consigo dar fluxo. Em caso de tumores de pâncreas, principalmente tumores de cabeça de pâncreas, acaba crescendo e obstruindo a passagem do ducto biliar. Tá? Então, a gente tem obstrução de ducto biliar também nos casos de tumores de pâncreas. Quando a gente tem uma obstrução, o que acontece? Nós vamos ter... Lembra que a coloração das fezes está relacionada à bilirrubina, certo? Vamos voltar lá. Eu coloquei até uma figurinha aqui, né? Então, nós temos, à medida em que a bilirrubina chega lá no intestino, ação das glicoronidases, ação bacteriana, urobilinogênio, estercobilinogênio, estercobilina. Isso dá a coloração das fezes. Parte reabsorvida, circulação enterohepático, volta, circulação sistêmica, rim, urina. Esse é o nosso fluxo normal. Urina amarelinha, fezes acastanhadas. Estou com problema no trânsito lá na frente, né? Então, eu estou aqui com uma obstrução, então a bilirrubina não está chegando, né? O conteúdo biliar não está chegando, né? Então, isso já traz problemas digestivos, né? Porque os ácidos e sais biliares são importantes para a emulsificação de lipídios, né? Então, tem uma importância todo esse conteúdo biliar. E a bilirrubina, que está aqui de carona para sair, também não consegue sair. Então, a gente tem um acúmulo do conteúdo daqui da vesícula biliar. Bom, é igual o trânsito, né? A gente acumulou aqui e vai acumulando para trás todo mundo, né? Então, se eu não dou fluxo, isso vai parando para frente. Então, a gente começa a ter uma regurgitação, né? De bilirrubina daqui. Nos tumores também, né? Então, nós temos uma regurgitação e aí nós começamos a ter bilirrubina circulando, né, no nosso sangue. Então, esse indivíduo apresenta acolia fecal, que são fezes esbranquiçadas, uma textura e coloração de argila, e a colúria, que é o aumento da pigmentação na urina. Porque como eu não estou conseguindo dar fluxo intestinal, a gente acaba tendo um concentrado saindo mais pela urina, porque isso acaba regurgitando, e aí eu vou ter a filtragem lá no meu rim. E aí nós vamos ter a urina mudando de cor, né? Então, essa urina aparece como uma urina mais escura, né? Então, chamado de colúria. Né? Então, essa colúria. O que geralmente aparece aumentado nesse caso é a bilirrubina conjugada, né? Porque o processo hepático, o caminho até a conjugação e a liberação para a vesícula, o ducto, né, biliar, tá ok, tá tudo acontecendo. O problema é que no trânsito biliar a coisa parou. Então, o que está me sobrando mais é bilirrubina conjugada, porque é ela que não está conseguindo sair porque o trânsito biliar está impedido. Então, ela acaba sendo regurgitada. Então, você vai olhar, né, na concentração de bilirrubina desse indivíduo, a bilirrubina que aparece aumentada
é a bilirrubina conjugada, né? Então, por isso a gente tem alteração na coloração da urina e das fezes. O fluxo não vai para cá, fezes não saem com a cor do esterco bilinogênio, né? Que é o produto final lá. E na urina acaba saindo uma parte, né, dessa bilirrubina que está circulando lá. Como ela é mais solúvel, né, bilirrubina conjugada, solúvel, acaba aparecendo ali na urina, sofrendo oxidações, né, mas aparecendo ali na urina. Uma outra condição que nós temos é a colestase. Né? A colestase é ali também, né, impedimentos no fluxo do ducto colédoco-cori. Então, existe a colestase benigna, que são episódios intermitentes, autolimitados. Num determinado momento, o fluxo ali da vesícula biliar, ele fica atrasado, ele não dá fluxo. E existe a colestase gestacional. Esta é mais problemática. Não se sabe explicar ao certo o porquê que isso acontece, mas acredita-se que isso tenha relação com a alta produção, a alta metabolização dos hormônios sexuais produzidos durante o período da gestação. A maior incidência dessa colestase gestacional está ali no terceiro trimestre da gestação, então no período final ali já da gestação. Só que o que acontece? O acúmulo de bilirrubina no sangue ali dessa mulher pode pode levar, né, a um sofrimento fetal. E isso pode causar algum dano ao bebê. Então, geralmente tem que antecipar o parto, né? Essa mulher passa a apresentar o quê? Ela apresenta as fezes claras, né? Não tem o fluxo da bile. Ela apresenta o olho amarelado e coceira intensa, principalmente à noite. Tá? Ela apresenta uma coceira intensa. Essa pele apresenta várias pintinhas mesmo, assim, petecas, né? E ela fica coçando, coçando, coçando. Leva à perda de apetite, né? Porque a gente está com um transtorno ali digestivo em função da vesícula biliar não estar esvaziando a contento. E aí, essa mulher começa a apresentar bilirrubina conjugada alta no sangue. Então, quais são as alterações da bilirrubina? Né? Conjugada, não conjugada. É claro que em algumas situações a gente tem as duas aparecendo, né, de forma alterada. Na bilirrubina não conjugada, onde que é mais comum de encontrar bilirrubina não conjugada aumentada? Quando eu tenho hemólise aumentado, eritropoiese ineficaz, ou seja, produzir hemácias danificadas, destruição de hematomas, principalmente quando a gente tem uma grande quantidade de hematomas, hiperbilirrubinemia neonatal, síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar e o jejum prolongado, que a gente não tem esvaziamento de vesícula, né? Já na bilirrubina conjugada, nós vamos ter na doença hepatocelular, na doença colestática, na síndrome de Dunning-Johnson, na colestase benigna, colestase da gravidez, doença do trato biliar e doença pancreática, porque acaba afetando, né, o ducto biliar. Então, essas são as principais alterações em bilirrubinas, né? Então, bilirrubina não conjugada e bilirrubina conjugada, né? Vão aparecer aumentadas nessas situações. É claro que nós vamos ter condições onde nós temos as duas aparecendo aumentadas, né? Então, em doença hepatocelular, é mais comum que a gente apresente a bilirrubina aumentada, mas na evolução do quadro, depois a gente começa a ver também a bilirrubina não conjugada aumentada, porque o processo celular já passa a não mais acontecer de forma adequada. Então, o que nós temos quando a gente olha para síndromes mesmo? Então, síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar e síndrome de Crigler-Najjar do tipo 2. Bilirrubina total na síndrome de Gilbert pode variar de 1 a 5. Na Crigler-Najjar do tipo 1, mais que 20, né, aqui em miligramas por decilitro.
e Klinger-Najar do tipo 2 de 10 a 20. Atividade da UDP-glucuroniltransferase. Na síndrome de Gilbert, ela tem 50% de atividade, em Klinger-Najar, 0% de atividade, Klinger-Najar do tipo 2, 10%. Formação de monoglucuronídeo. Na síndrome de Gilbert, 40%. Na síndrome de Klinger-Najar do tipo 2, não forma nada. E Klinger-Najar do tipo 1, né? Do tipo 2, forma 95% da forma monoglucuronídeo. Forma de diglucuronídeo, síndrome de Gilbert, 60%, Klinger-Najar da mesma forma não forma, e do tipo 2, 5%. Ou seja, como a atividade da UDP-glucuroniltransferase na Klinger-Najar do tipo 2 é baixa, ela acaba fazendo somente a entrada de um ácido glucurônico na molécula. Então, a maior parte fica na forma de monoglucuronídeo e não de diglucuronídeo. Já na síndrome de Gilbert, como a atividade da enzima é de cerca de 50%, ela apresenta uma maior proporção da molécula na forma de glucuronídeo. No Kernicterus, que é aquele quadro onde a gente tem deposição, né, deposição de bilirrubina não conjugada, né, no sistema nervoso dos bebês, nós vamos ter na síndrome de Gilbert, geralmente isso não acontece, em Klinger-Najar do tipo 1 acontece, em Klinger-Najar do tipo 2 é mais raro que aconteça. Resposta ao fenobarbital, síndrome de Gilbert responde bem, acelera a atividade da enzima. Em Klinger-Najar não, porque eu não vou acelerar o que não tem, né? Não tenho a presença da enzima. E Klinger-Najar do tipo 2, sim, ela apresenta uma melhora, né, da atividade enzimática ao fenobarbital. Exames, né, para pesquisar as causas de hiperbilirrubinemia, nós temos hemograma, a série vermelha, né, observando a morfologia das hemácias, quantidade de hemoglobina, reticulócitos, né, que são ali as estruturas das hemácias, então observar se há algum transtorno de ordem hematológica. Nós temos também os marcadores de doença colestática, né, que é fosfatase alcalina e gama-GT, são enzimas hepáticas. Marcadores de doença hepatocelular, né, são as transferases, né, vocês estudaram essas transferases na aula de ciclo da ureia. Marcadores de função sintética do fígado, então albumina, fatores de coagulação. Exames de urina, para verificar a presença de urobilinogênio. Sorologia para hepatites. Exame de imagem, como abdômen total, né? Então, quando aparece, né, uma hiperbilirrubinemia que não se sabe a origem, essas são algumas opções para buscar se eu estou tendo uma hemocatarese aumentada, ou a doença é hepática, hepatocelular ou não, a doença está relacionada ali com o ducto, né, da vesícula biliar, ou o fígado não está processando adequadamente, então algumas coisas aí podem dar uma pista, né, do caminho de aonde que isso pode estar dando errado, né, e aí está surgindo o problema. E uma coisa muito interessante com relação à bilirrubina é que, apesar de, por muitos anos, né, acreditar-se que a bilirrubina era apenas um produto de excreção, né, da degradação do grupo M, percebeu-se que a bilirrubina tem uma ação antioxidante. Então, ela tem um efeito vasoprotetor. O que ela faz? Ela consegue diminuir, no primeiro ponto aqui, na verdade, é isso aqui. Como ela tem um poder antioxidante, ela vai diminuir a oxidação do LDL, porque ela está circulando ali também, né? Então, o LDL está circulando, ela está circulando ali associada à albumina, um pouquinho da bilirrubina conjugada também está circulando, enfim. Então, ela tem uma ação antioxidante, ela impede um pouco, né, da oxidação do LDL. Isso faz com que, se eu tenho menos LDL oxidado, eu vou ter uma menor ativação de macrófagos
sendo transformados em células espumosas, né? Porque lembra, o macrófago fagocita o LDL, é oxidado, vai ficando cheio de LDL oxidado, se transformando em célula espumosa. Então, eu diminuo essa ativação de macrófago e a transformação de célula espumosa. Nós temos também a redução da fibrose, né? As células musculares lisas do vaso, né, vão sofrendo fibrose. Diminui também a expressão das moléculas de adesão. Nas células endoteliais, nós temos as células de adesão que fazem com que esse LDL oxidado se enrosque por ali, né? Então, todos estes danos, né, causados pelo processo, né, de oxidação do LDL conseguem ser minimizados pela ação antioxidante da bilirrubina. Então, hoje sabe-se que a bilirrubina tem um efeito vasoprotetor, porque ela impede a oxidação do LDL, né, ou reduz, né, a oxidação do LDL. Acredita-se nisso e hoje tem-se feito estudos para verificar se pessoas que apresentam doenças benignas, né, ou seja, produzem mais bilirrubina porque tem alguma lentidão ali nas enzimas, hoje estão sendo feitos estudos para saber se pessoas, por exemplo, com síndrome de Gilbert, né, que é uma síndrome onde a atividade enzimática, né, que a gente estava vendo aqui, a atividade enzimática está aqui cerca de 50%, né, então uma síndrome benigna, se essa pessoa apresenta menor risco cardiovascular. Né? Então, tem sido feito estudos nesse sentido para verificar, né, se realmente a pessoa apresentando mais bilirrubina circulante acaba apresentando um efeito vasoprotetor maior. Tá? Mas isso são estudos que ainda estão sendo realizados. Esse capítulo, né, do livro de Bioquímica Ilustrada de Harper, é uma leitura bastante recomendada para este conteúdo, tanto de porfirinas quanto de pigmentos biliares. E aí as referências, né, Devlin, Stryer, Campbell, também são recomendadas para este assunto.